Nenhuma assistente durava mais de um mês com o milionário CEO, até que uma jovem atrapalhada e teimosa apareceu e virou o mundo dele de cabeça para baixo. Antes de tudo, já comenta aí de qual cidade você está assistindo e no final dá uma nota de 0 a 10 para essa história. Agora, aproveite. Harper Evans já estava atrasada, o que na cabeça dela significava que, no mínimo, precisava entrar com dignidade. Pena que sua saia insistia em girar para o lado e um pedaço de papel do metrô tinha grudado no salto. Excelente começo. Quando empurrou a porta de vidro com força demais, a recepcionista engasgou com o café. Entrevista da Harper Evans para assistente executiva. 10 horas da manhã. Eu sei, já são 10h20. O metrô parou. Me confundi com o nome do prédio. E sim, derramei café no currículo, mas ainda dá para ler. Ela soltou tudo num fôlego só, tentando arrumar a saia enquanto arrancava o papel do sapato. A recepcionista só piscava, como se estivesse vendo um vídeo no modo acelerado. O Sr. Collins não tolera atrasos, Harper sorriu. Perfeito. Eu também não tolero maçanetas escorregadias. Estamos quites. A recepcionista hesitou, depois apertou um botão no telefone. Sr. Collins, a candidata chegou. 5 minutos depois, Harper entrou num escritório tão luxuoso que cada móvel ali parecia valer mais do que todo o apartamento dela. Atrás da mesa estava Arthur Collins, CEO da Collins and Blake International. Terno impecável, cabelo milimetricamente arrumado, olhar frio como gelo. Harper respirou fundo. Não tropeça. Não tropeça. Você está atrasada e tem batom no dente. Harper congelou. Passou a língua no canto da boca sem nem tentar disfarçar. E você está com cara de filme pós-apocalíptico. Alguma dica de streaming? Arthur a encarou pela primeira vez. Segundos longos, silêncio total. Era como se o ar tivesse sumido da sala. Seu currículo está amassado. Culpa da minha mochila. Tem vida própria e rancor de entrevistas. Curso universitário incompleto. A faculdade de administração não achou meu estilo divertido o suficiente. Nenhuma experiência como secretária. Mas tenho um talento secreto para achar grampeadores perdidos e faço um café decente. Ela sorriu tentando esconder o pânico que borbulhava no estômago. Arthur a analisava como se fosse um problema de matemática que não fazia sentido. Finalmente, ele se recostou na cadeira. Por que quer esse emprego? Porque tenho contas para pagar, um gato que come como um leão e um dom de ser demitida antes do fim do período de experiência. Ele levantou uma sobrancelha. Harper fez uma careta, mas manteve a compostura. Ok, fui honesta demais. Posso fingir que amo ambientes corporativos e planilhas coloridas, se preferir. Arthur soltou um leve suspiro. Todos os candidatos antes de você foram comportados. Que perda de tempo. Ela sentou sem pedir permissão. Bom comportamento é superestimado. Mais uma pausa. Arthur fechou a pasta. A vaga é temporária. 1 mês de teste. Se sobreviver, fica. Sobreviver parece a palavra certa pelo olhar que a recepcionista me deu. Harper se levantou, surpresa de ainda estar ali. Ok, Sr. Collins. Desafio aceito. Vai ser divertido. Ou no mínimo caótico. Começa amanhã. 8 em ponto. 7h59. Só para te confundir. Quando saiu do escritório, saia finalmente no lugar e batom arrumado. Harper não percebeu os olhares curiosos dos funcionários na sala de vidro. Os sussurros começaram. Quanto tempo você acha que ela dura? Murmurou um analista. 1 semana, no máximo. Viu a cara dele? Eu dou 3 dias. Tô apostando também. Se ela sobreviver ao pedido de café errado, já é milagre. Dentro da sala, Arthur Collins girava a caneta entre os dedos, ainda pensando naquela candidata estranhamente sincera. Algo nela o incomodava. Ou talvez o desafiava. Ele ainda não sabia ao certo. Na manhã seguinte, Harper apareceu exatamente às 7h59, como prometido. A recepcionista a observava como se estivesse presenciando um eclipse solar. No elevador, ela ouviu 2 funcionários cochichando. A nova assistente começou hoje.
Pobrezinha. Lembra da Amanda? Durou 3 semanas. Chorava no banheiro nos últimos 5 dias. E a Patrícia? 2 semanas. Pediu demissão por e-mail às 2 da manhã. A recordista foi a Susan. 6 dias. Sumiu no almoço e nunca mais voltou. Harper fingiu que não ouviu, mas o estômago apertou. Quando o elevador chegou ao 302º andar, ela respirou fundo e caminhou até a mesa que seria seu novo lar nos próximos 30 dias. Isso se chegasse até lá. A mesa ficava bem na frente do escritório de Arthur, como uma trincheira de guerra ou uma central de controle. Harper olhou a agenda dele. Reuniões marcadas de hora em hora, sem pausas, nem para respirar, aparentemente. Às 8h15, Arthur saiu do escritório pela primeira vez. Parou ao vê-la organizando os papéis em pilhas coloridas. O que está fazendo? Criando um sistema: verde para urgente, amarelo para importante, azul para o que pode esperar até o fim dos tempos. Já existe um sistema. Funciona perfeitamente há 5 anos. Harper encarou o olhar gelado dele. Agora temos dois. Um pouco de competição é saudável. Arthur ficou 3 segundos em silêncio, apenas olhando. Então ele voltou para o escritório, fechando a porta com um pouco mais de força do que o necessário. 15 minutos depois, o telefone tocou. Harper atendeu com entusiasmo. Collins e Blake International. Aqui é a Harper falando. Como posso tornar o seu dia fantástico? Silêncio do outro lado da linha. Desculpe. Quem está falando? Sou eu, Harper, a nova secretária. Com quem você gostaria de falar? Bem, geralmente falo direto com o Arthur. Aqui é Johnson, da Johnson and Associates. Harper verificou o calendário. Ah, Sr. Johnson, sua reunião está agendada para quinta-feira. Deseja que eu confirme o horário? Na verdade, estou ligando sobre o contrato de Nova York. Preciso falar com o Arthur com urgência. Perfeito. Vou transferir sua ligação agora mesmo. Harper apertou botões aleatoriamente no telefone até conseguir transferir a chamada. Arthur atendeu no primeiro toque. 2 minutos depois, saiu novamente de seu escritório. Você transferiu o Johnson para o departamento de vendas. Ops. Ainda estou tentando entender esse telefone. Tem mais botões que a cabine de um avião. O Johnson é nosso cliente mais importante. Ele não pode ser mandado para vendas quando está ligando sobre contratos legais. Entendido. Johnson igual importante. Vendas igual nunca. Harper anotou no bloco de notas. Posso perguntar por que ele parecia nervoso? Arthur hesitou. Tem um problema numa cláusula do contrato. Nada com que você precise se preocupar. Antes de ele voltar para a sala, Harper bateu na testa. Ah, quase esqueci. Um homem deixou um pacote para o senhor mais cedo. Eu assinei o recebimento. Que pacote? Ele estava esperando no saguão. Disse que era do escritório de advocacia e precisava entregar documentos urgentes. Harper apontou para uma pasta sobre a mesa. Parecia importante. Arthur franziu a testa e pegou a pasta. Seus olhos percorreram os papéis rapidamente. Harper. Aquele não era um entregador qualquer. Era David Morrison, advogado sênior da Morrison and Associates. E esses documentos são confidenciais, relacionados ao contrato do Johnson. Ops, ele estava de jeans e tênis. Como eu ia saber? Arthur continuou lendo, sua expressão mudando pouco a pouco. E você assinou como representante da empresa. Assinei como Harper Evans, pessoa responsável por não deixar nada sumir. Criativo, né? Harper, você não está autorizada a... Ele parou de repente, os olhos fixos em uma página específica. Espera! Onde exatamente você assinou? Aqui. Ela apontou para uma linha no fim do documento. Por quê? Arthur olhou para a assinatura, depois para a data, e então para o local onde ela tinha assinado. Harper, você acabou de descobrir uma brecha legal que nossos advogados estão tentando achar há 3 semanas. Eu descobri o quê? Ao assinar exatamente nesta linha, você tecnicamente validou uma cláusula que protege nossos interesses no contrato do Johnson. Ele olhou para ela com uma mistura de incredulidade e admiração. Isso pode salvar um negócio de 15 milhões de dólares. Harper piscou várias vezes. Eu fiz algo bom?
Você fez algo que 3 advogados formados em Harvard não conseguiram. Uau! E eu nem terminei a faculdade. Arthur voltou para o escritório sem dizer mais nada, levando os documentos com ele. Harper ficou olhando para a porta fechada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Às 10 horas, o telefone tocou novamente. Dessa vez, Harper conferiu o identificador de chamadas antes de atender. Collins e Blake, Harper falando. Alô? Posso falar com Arthur Collins? A voz era feminina, impaciente. Com quem eu estou falando, por favor? Aqui é Margaret Collins, mãe dele. Harper quase deixou o telefone cair. Ah, senhora Collins, só um momento, por favor. Dessa vez, ela transferiu corretamente. Alguns segundos depois, ouviu Arthur atender com um tom totalmente diferente. Oi, mãe. A ligação durou exatamente 3 minutos. Quando desligou, Harper ouviu um suspiro profundo vindo do escritório. Às 11 horas, ele saiu para uma reunião externa. Harper aproveitou para explorar um pouco mais sua nova mesa. Na terceira gaveta, encontrou um manual de 100 páginas. Manual da secretária executiva, protocolos e diretrizes para a assistente do CEO. Ela folheou rapidamente regras sobre como atender o telefone, organizar documentos, agendar reuniões, servir café, até como cumprimentar visitantes. Harper fechou o manual e devolveu a gaveta. Já é tarde demais para isso agora, murmurou para si mesma. Quando Arthur voltou às 14 horas, encontrou Harper sentada na cadeira dele usando o computador. O que você está fazendo na minha cadeira? Testando a ergonomia. Você deve ter dores nas costas. Essa cadeira é péssima para a postura. Saia da minha cadeira agora. Harper se levantou rápido, quase tropeçando. Eu só queria ver se conseguiria acessar o sistema, caso o senhor precise de algo urgente. Você não tem a senha. Verdade, mas a sua senha é meio óbvia. Arthur a encarou atônito. Como assim? Óbvia? Collins 123. Bem original. Harper deu um sorriso inocente. Talvez seja a hora de pensar em algo mais seguro. Você invadiu meu sistema? Eu não invadi. Eu adivinhei. Tentei Arthur, depois CEO Collins. Na terceira tentativa, acertei. O senhor realmente devia variar um pouco mais. Arthur despencou na cadeira, esfregando as têmporas. Harper, você quebrou pelo menos 6 regras de segurança hoje. Mas eu resolvi o problema do contrato Johnson. Isso tem que valer alguma coisa, né? Ele a observou por um longo momento. Vá para casa. Amanhã conversamos sobre limites. Harper pegou a bolsa, tentando entender se estava sendo demitida. Sr. Collins, o quê? Obrigada por não me demitir hoje. O dia ainda não acabou. Harper sorriu e acenou enquanto seguia em direção ao elevador. Sozinho no escritório, Arthur Collins reabriu os documentos que ela havia assinado sem perceber. A solução estava ali, clara como o dia, graças à assinatura descuidada de uma mulher que confundiu um advogado sênior com um entregador. Ele balançou a cabeça, em algum lugar entre a irritação e o fascínio. Harper Evans era um desastre ambulante, mas talvez fosse exatamente o tipo de desastre de que ele precisava. No terceiro dia, Harper decidiu que era hora de mostrar iniciativa. E nada dizia iniciativa como chegar com café para o chefe antes mesmo dele pedir. Chegou às 7h45, carregando 2 copos da cafeteria da esquina. Um para ela, leite, açúcar e um toque de canela, e outro para Arthur. Como não fazia ideia de como ele gostava, optou por uma versão mais humana. Leite, 2 colheres de açúcar e um toque de baunilha. Bom dia, Sr. Collins, anunciou entrando no escritório com os 2 copos. Trouxe café para começarmos o dia bem. Arthur levantou os olhos dos documentos que já lia, o rosto impassível. Eu não pedi café. Eu sei. Por isso é uma surpresa. Harper colocou o copo na mesa dele com um sorriso radiante. É um latte com açúcar e baunilha. Aposto que vai adorar. Arthur olhou para o copo como se ele pudesse explodir. Eu tomo meu café puro. Todo mundo toma até experimentar um bom latte, vai. Só um gole. Arthur pegou o copo, deu uma cheirada e fez uma careta quase imperceptível.
Harper, tomo café preto há 15 anos. Sem leite, sem açúcar, sem baunilha. Isso aí não é café, é combustível de máquina. Harper se sentou na cadeira à frente dele e tomou um gole do seu. Você precisa de algo que realmente tenha gosto bom. Arthur provou um pequeno gole e seu rosto se contorceu, como se tivesse engolido remédio vencido. Isso está doce demais. Você quis dizer, delicioso demais? Não, doce demais, enjoativo. Tem gosto de felicidade. Harper insistiu, ainda animada. Tem gosto de xarope para diabéticos. Harper parou de sorrir. Ei, eu paguei R$ 24 nesse café. O mínimo que você podia fazer era fingir que gostou. Eu não finjo, Harper, e não pedi para você gastar dinheiro comigo. Uau! Harper se recostou na cadeira, surpresa. Você realmente não sabe aceitar um gesto gentil, né? Não se trata de gentileza, é eficiência. Tem uma rotina que funciona há anos. Rotina? Harper deu uma risada curta. Você quer dizer aquele esquema de chegar, checar e-mails, tomar café horrível, ignorar todo mundo e ir embora? Essa rotina? Arthur pousou o copo na mesa com um pouco mais de força do que o necessário. Minha rotina me trouxe até aqui. Esta empresa fatura milhões porque eu mantenho os padrões altos. Padrões altos ou muros altos? Harper se inclinou à frente. Porque, do meu ponto de vista, parece mais que você construiu uma fortaleza em volta de si mesmo. Harper, não. Deixa eu terminar. Ela apontou o dedo para ele. Você trata café como se fosse questão de vida ou morte. Fala com as pessoas como se fossem robôs com defeito. E aposto que, quando vai para casa, janta sozinho assistindo o noticiário financeiro. Arthur não respondeu, mas seus olhos brilharam, intensos. Você não sabe nada sobre a minha vida. Sei que você parece um robô de terno que esqueceu como sorrir. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Harper quase podia senti-lo no ar. Arthur levantou-se devagar, apoiando as mãos na mesa. Um robô? Um robô muito bem vestido, Harper corrigiu, tentando manter a voz firme, com uma agenda perfeita e uma aversão profunda a qualquer coisa que tenha sabor. Harper, você está aqui há 3 dias. 3. E acha que pode analisar minha personalidade com base em como eu tomo meu café? Não preciso de 3 semanas para perceber que você tem o carisma de uma máquina de vendas quebrada. Arthur deu a volta na mesa e parou bem na frente dela. Harper engoliu seco, mas não recuou. Uma máquina de vendas quebrada? Pelo menos essas aceitam moedas. Você nem isso. E antes de reclamar da minha sinceridade, lembra por que você me contratou. Porque eu não sou como os outros candidatos comportadinhos. O telefone tocou naquele momento, cortando a tensão como uma faca. Harper atendeu automaticamente, sem desviar os olhos de Arthur. Collins e Blake. Aqui é a Harper. Preciso falar com o Arthur imediatamente. É sobre a proposta de expansão da costa oeste. Harper reconheceu a voz. Era o Sr. Johnson, o cliente importante. Sr. Johnson, como vai o senhor? Posso ajudar com algo antes de transferir a ligação? Na verdade, pode sim. Estou preocupado com os números que vimos ontem. O mercado da Califórnia parece instável e não tenho certeza se é o momento certo para expandir. Harper olhou para Arthur, que ainda estava ao lado da mesa, claramente ouvindo a conversa. Sr. Johnson, posso perguntar, sua preocupação é com a instabilidade de curto prazo ou de longo prazo? Bom, com as duas, para ser sincero. Harper mordeu o lábio, pensando rápido. O senhor viu a notícia sobre a nova lei de incentivo fiscal que foi aprovada na Califórnia na semana passada? Silêncio do outro lado. Que lei? A lei de incentivo ao investimento empresarial. Ela oferece até 30% de desconto em impostos para empresas que abrirem operações no estado nos próximos 18 meses. Harper lançou um olhar para Arthur, que agora parecia surpreso. Se a Collins and Blake entrar agora, vocês podem aproveitar essa janela e sair na frente da concorrência. Eu não fazia ideia dessa lei. Foi aprovada na última quinta, mas ainda não saiu na grande mídia. A maioria das empresas só vai descobrir quando for tarde demais.
Arthur a encarava como se não acreditasse. Harper, pode transferir a ligação agora? Ele sussurrou. Claro, Sr. Johnson, vou transferi-lo para o Sr. Collins agora mesmo. Mas, se me permite um conselho, eu sugeriria agir rápido. Oportunidades assim não aparecem todo dia. Obrigado, Harper. Você acabou de salvar minha manhã. Harper transferiu a ligação e recostou-se na cadeira com o coração acelerado. Arthur colocou a ligação no viva-voz. Johnson, me diga que eu ouvi o que acho que ouvi. Arthur, sua assistente é uma joia. Como ela sabia dessa lei da Califórnia? Eu também gostaria de saber. A ligação durou mais 20 minutos. Quando Arthur finalmente desligou, ele ficou olhando para Harper por um longo tempo. Como você sabia dessa lei? Harper mexia na alça da bolsa. Eu leio muito. Quando não tenho nada para fazer, fico navegando por sites de notícias. Vi o artigo na sexta-feira e achei interessante. Você lê legislação da Califórnia no seu tempo livre? Eu leio de tudo. Notícias, blogs, até rótulo de remédio quando estou entediada. Ela deu de ombros. Nunca se sabe quando uma informação aleatória pode ser útil. Arthur se recostou na cadeira, ainda digerindo o que acabara de acontecer. Harper, você acabou de dar ao Johnson uma informação que pode valer milhões pra gente. Parabéns. Isso compensa o café que você odiou? Arthur quase sorriu. Quase. O café ainda é horrível? E você ainda age como um robô. Mas um robô que de vez em quando admite quando alguém o ajuda. Do lado de fora, na área comum, uma pequena multidão se formava perto da máquina de café. Todos fingiam estar ocupados, mas claramente tentavam ouvir a conversa. Ela acabou de chamar ele de quê? Sussurrou Marina, da contabilidade. De robô de terno, respondeu Carlos, do jurídico, e de máquina quebrada de refrigerante. Ela é doida, murmurou Jennifer, do marketing. Ninguém fala com Arthur Collins assim. Mas funcionou, disse David, o estagiário. Você viu como ele ficou focado quando ela falou com o Johnson? Ela vai ser demitida até sexta, arriscou Marina. Não sei não, disse Carlos. Você ouviu aquela ligação? Ela acabou de salvar um contrato de milhões. De volta ao escritório, Arthur digitava algo no computador. Harper, sobre o café. Eu sei. Você gosta dele preto. Sem açúcar, sem sabor, sem alegria, sem baunilha. Ele corrigiu, com algo que parecia quase um sorriso. O resto eu consigo tolerar. Harper piscou, surpresa. Isso foi quase uma piada? Foi uma correção factual. Claro que foi. Harper sorriu. Vou trazer o café preto amanhã, mas ainda vou trazer guardanapos coloridos só para te irritar. Harper? Sim. Boa jogada com a lei da Califórnia. Harper sentiu o rosto esquentar. Obrigada, Sr. Collins. Arthur. Pode me chamar de Arthur. Sério? Não se acostume. Só porque você salvou 15 milhões hoje. Harper sorriu e voltou para sua mesa, sentindo uma estranha sensação de vitória. Do outro lado da porta de vidro, Arthur Collins observava sua nova assistente organizando arquivos enquanto cantarolava baixinho. Ela era um caos, impulsiva, teimosa, completamente imprevisível, e parecia exatamente o que ele não sabia que precisava, mesmo que o café dela fosse realmente horrível. Na sexta-feira, Arthur caminhou até a mesa de Harper com um ar de autoridade. Você precisa ir à festa de fim de ano da empresa, anunciou, como se estivesse comentando o clima. Harper parou de organizar os papéis e olhou para ele. Preciso? É obrigatório para a equipe executiva. Mas eu sou secretária. Você é minha assistente executiva. Tecnicamente faz parte da equipe. Harper piscou algumas vezes. Desde quando? Desde que você salvou 3 contratos esta semana e descobriu que nosso contador estava cobrando o dobro por serviços básicos. Era verdade. Depois do episódio da lei da Califórnia, Harper mergulhou no trabalho. E aparentemente ela tinha um talento natural para identificar problemas que ninguém mais percebia. Arthur,
Eu não tenho nada para vestir numa festa corporativa. Vai ser no sábado às 8. Use algo apropriado. Defina apropriado. Arthur a observou por um momento, reparando no jeans desbotado e na blusa estampada com gatos coloridos, algo sem animais. No sábado, às 6 da tarde, Harper estava parada em frente ao espelho de uma loja de aluguel de vestidos, questionando todas as suas escolhas de vida. Esse é perfeito para você, disse a vendedora, ajustando um vestido vermelho vibrante. Chama a atenção na medida certa. Harper se olhou no espelho. O vestido era lindo, mas definitivamente chamativo. Um vermelho cereja, justo no corpo, com um decote elegante e ousado. Não é vermelho demais? Querida, você tem que se destacar. Festa corporativa é campo de batalha social. Ou você causa uma impressão ou desaparece. 1 hora depois, Harper estava na entrada do hotel 5 estrelas onde a festa aconteceria, tentando não tropeçar nos saltos altos. O vestido vermelho parecia gritar no meio dos tons neutros e discretos dos outros convidados. Ela respirou fundo e entrou no salão de festas lindamente decorado. Lustres de cristal, mesas com toalhas brancas impecáveis e um quarteto de cordas tocando música clássica ao fundo. Isso não é uma festa, murmurou. É um velório chique. Tentando parecer confiante, Harper seguiu em direção ao bar. Foi quando os saltos pareciam ter vontade própria. Ela tropeçou feio, os braços se agitando em busca de equilíbrio. Infelizmente, suas mãos acertaram uma bandeja de taças de champanhe. Como em câmera lenta, a bandeja voou pelo ar. 6 taças de cristal caíram, indo direto na direção de Arthur Collins, que conversava com um grupo de investidores a poucos passos dali. Ai, não! Sussurrou Harper, assistindo ao desastre se desenrolar. Arthur se virou bem na hora em que as taças estavam a centímetros do seu smoking impecável. Com reflexos impressionantes, ele se desviou, fazendo o champanhe espirrar no chão em vez de nele. O salão inteiro ficou em silêncio, um silêncio absoluto. Harper ficou ali, parada no meio dos cacos de vidro, o rosto tão vermelho quanto o vestido. Me desculpa. Arthur a analisou. Seu smoking estava intacto, apesar de algumas gotas de champanhe nos sapatos. Ao invés de explodir, como Harper esperava, ele apenas soltou um longo suspiro. Você está bem? O quê? Perguntei se você está bem. Se cortou com os cacos. Harper olhou para baixo, surpresa com a pergunta. Acho que não. Arthur fez sinal para o garçom, que rapidamente começou a limpar os estilhaços. Vamos sair daqui, ele disse, oferecendo o braço. Caminharam até uma varanda mais tranquila, longe dos olhares curiosos dos outros convidados. Arthur, me desculpa mesmo. Eu sei que você odeia ser o centro das atenções. Ela respirou fundo. Melhor um pouco. Harper se apoiou no parapeito. Você não vai me demitir por quase transformar você numa fonte de champanhe, vai? Arthur se encostou ao lado dela. Já pensei coisas piores sobre você. Isso quase soou como um elogio. Foi só uma constatação. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo a música que vinha do salão. Você toca piano? Perguntou Harper de repente. Arthur a olhou surpreso. Por que pergunta? Você estava olhando para o pianista lá dentro com uma expressão tão pensativa, como quem reconhece a música de outro jeito. Observadora. Então, toco? Arthur hesitou. Tocava quando era criança. Por que parou? Minha mãe achava perda de tempo. Dizia que homem de negócios não precisa de hobby artístico. Harper franziu a testa. Que bobagem, música é importante. Você toca alguma coisa? Violão? Mal, mas eu tento. Ela sorriu. Sempre quis aprender piano, mas nunca tive dinheiro para fazer aula. É difícil no começo, mas depois que pega o jeito, é tipo aprender outro idioma. Exatamente. Arthur a olhou com genuíno interesse. Como soube que eu tocava? Suas mãos?
Tem dedos de pianista, longos, graciosos, e quando a música tocava, seus dedos começaram a se mover sozinhos, como se estivessem tocando no ar. Arthur olhou para as próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. Você é bem observadora para alguém que tropeça em tapete liso. Foco seletivo. É um talento. Ambos riram. Um riso leve que o surpreendeu. Arthur, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você gosta de festas de aniversário? A expressão dele mudou imediatamente. Odeio. Por quê? Sempre pareceram obrigações. Minha mãe fazia festas enormes quando eu era criança, mas eram mais para impressionar os amigos dela do que para me deixar feliz. Eu usava terno, apertava a mão de adultos fingindo que me importava e só queria que acabasse logo. Harper sentiu um aperto no peito. Isso é realmente triste. Isso é a vida. Não, não é. Festa de aniversário deveria ser sobre você, sobre ter por perto pessoas que realmente se importam. Então, como seria a sua festa ideal? Harper pensou por um instante. Pizza, música boa, jogos bobos, gente rindo até doer a barriga e um bolo com cobertura demais, porque nunca é demais cobertura. Isso parece caótico. Isso parece divertido. Arthur ia responder quando a porta da varanda se abriu. Marcos, do setor de vendas, apareceu cambaleando, visivelmente embriagado. Olha só quem está aqui, disse ele, com um sorriso torto. A assistente mais linda da empresa. Harper encolheu um pouco. Oi, Marcos. Harper, você está deslumbrante nesse vestido. Ele se aproximou mais do que o necessário. Que tal uma dancinha? Obrigada, mas estou conversando com o Arthur agora. Ah, qual é? Deixa o chefe um pouquinho. Ele estendeu a mão. Ele não vai se importar. Na verdade, ela disse, não, disse Arthur, com a voz súbita e cortante. Calma, Arthur. É só uma dança. Marcos ignorou a recusa e tentou pegar a mão de Harper. Ela recuou, mas ele insistiu e agarrou seu pulso. Marcos, por favor. Vai, não fica tímida. Antes que Harper pudesse reagir, Arthur se colocou entre eles, ficando à frente dela como uma barreira. Solta ela, agora. Ei, pega leve, respondeu Marcos, já com o tom vacilante. Mas a firmeza na voz de Arthur não deixava espaço para discussão. Marcos largou o pulso de Harper imediatamente. Foi mal, cara. Não sabia que vocês dois... Sabe? Volta pra festa. Vai tomar um café. Marcos sumiu depressa, deixando os dois sozinhos na varanda. Harper esfregou o pulso, mesmo sem ter se machucado de verdade. Obrigada. Ele faz isso sempre? Às vezes, quando exagera na bebida. Nunca foi sério, mas não devia acontecer. Ela olhou para Arthur, notando a tensão nos ombros dele, as mãos cerradas em punhos. Você tá bem? Tô. O que importa é que você tá. Algo na forma como ele disse aquilo fez o coração dela acelerar. Arthur? Sim. Obrigada por não me deixar sozinha com ele. Harper, obrigado por me lembrar que festas podem ser mais do que só uma obrigação. Eles se olharam por mais tempo do que talvez deviam. A gente devia voltar, disse Arthur por fim. Provavelmente, mas nenhum dos dois se mexeu. Algo tinha mudado naquela varanda. Algo sutil, mas real. E eles sabiam que não havia como voltar atrás. Na segunda-feira seguinte à festa, Arthur estava mais calado do que o normal. Harper notou que ele olhava o celular a cada 5 minutos e suspirava mais do que qualquer ser humano deveria. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, separando a correspondência sobre a mesa. Minha mãe vem para Nova York. Isso é ruim? Ela quer me apresentar à filha de uma amiga, advogada, formada em Yale, perfeita para começar uma família bem-sucedida, disse ele, fazendo aspas no ar, visivelmente incomodado. Harper parou de mexer nos papéis. E você não quer conhecê-la?
Harper, eu já conheço esse tipo. Vai falar de vinhos caros, férias na Europa e como pretende apoiar minha carreira enquanto reforma um apartamento que nem é dela ainda. Uau! Você tem algum problema com mulheres ambiciosas? Tenho problema com gente que me vê como um projeto de vida, não como uma pessoa. O telefone tocou antes que Harper pudesse responder. Arthur olhou para o identificador de chamadas e franziu a testa. É ela. Atende, posso sair se quiser mais privacidade. Não, fica. Talvez sua presença me impeça de dizer algo que vou me arrepender. Arthur atendeu no viva voz. Oi, mãe. Arthur, querido. Chego quinta às 2. Já reservei almoço na sexta no Plaza com você e a Caroline. Mãe, eu já disse que não posso. Caroline Whitman. Formada em Direito Corporativo. Harvard. De família respeitável. Vocês dois vão se dar muito bem. Harper observava enquanto Arthur passava a mão pelos cabelos, claramente irritado. Mãe, eu não posso ir ao almoço. Por quê? Arthur hesitou, lançou um olhar desesperado para Harper. Porque eu já estou saindo com alguém. Silêncio do outro lado da linha. Saindo com alguém? Desde quando? Desde algumas semanas. Os olhos de Harper se arregalaram ao perceber para onde aquilo estava indo. Arthur, você nunca mencionou uma namorada. Porque é novo, bem novo. Qual o nome dela? Arthur olhou diretamente para Harper, que agora balançava a cabeça com força, em negação. Harper. Harper? Que tipo de nome é Harper? Um nome lindo, mãe. Ela é especial. Harper cobriu o rosto com as mãos. Pois então quero conhecê-la. Traga ela para o almoço no lugar da Caroline. Mãe, isso não é maravilhoso? Sexta, 1 da tarde, no Plaza, sem desculpas. A ligação caiu. Arthur e Harper se entreolharam por alguns segundos em silêncio. Você acabou de me usar como desculpa com a sua mãe, disse Harper por fim. Eu entrei em pânico. Arthur, eu sei. Foi idiota. Mas você ouviu. Caroline Whitman. Harvard. Família perfeita. Ela estava planejando o nosso casamento antes mesmo de eu conhecê-la. Harper se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Isso é loucura. Você vai ter que ligar de volta para ela e contar a verdade. Arthur cruzou os braços. Ou você poderia me ajudar? Harper parou de andar. Como assim? Só finge que é minha namorada por uma tarde. Assim ela para de tentar me arrumar encontros. Arthur, essa ideia é horrível. Por favor, Harper, te pago pizza por um mês. Pizza não cobre o trauma emocional de conhecer a sua mãe. 2 meses de pizza e um aumento. Harper olhou para ele por um longo momento. Que tipo de aumento? 15%. 25%. 20%. Fechado. Mas se sua mãe me odiar, a culpa é sua. Ela vai te adorar. Harper soltou uma risada sarcástica. Arthur, sua mãe está esperando a Caroline Whitman, formada em Harvard. Eu sou Harper Evans, larguei a faculdade e sou sua assistente. Assistente executiva. Mesma coisa. Ela vai me detestar no primeiro minuto. Na sexta-feira, Harper estava parada em frente ao Plaza Hotel, usando sua única roupa formal, um vestido azul marinho conservador, emprestado da vizinha, tentando não vomitar de nervosismo. Arthur apareceu ao lado dela, impecável como sempre. Pronta? Definitivamente não. Qual é a nossa história mesmo? A gente se conheceu no trabalho, começou como amizade e foi evoluindo. E faz quanto tempo que estamos namorando? 3 semanas. Ok. E o que eu faço da vida? Você trabalha comigo no departamento de estratégia. Arthur, eu não sei nada de estratégia. Você salvou 3 contratos esse mês. Sabe mais do que imagina. Eles entraram no restaurante elegante.
Margaret Collins já os aguardava em uma mesa perto da janela. Harper a reconheceu imediatamente. Cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, colar de pérolas, postura de quem cresceu entre taças de cristal. Arthur, querido. Margaret se levantou para abraçar o filho. Então seus olhos pousaram em Harper, avaliando cada detalhe com uma curiosidade educada, mas nada sutil. Mãe, essa é a Harper. Harper, minha mãe, Margaret Collins. Prazer em conhecê-la, Sra. Collins. Harper estendeu a mão. Margaret apertou brevemente, os olhos atentos, como se lessem um currículo invisível. Então, você é a Harper? Arthur não me contou muito sobre você. Ele costuma ser reservado, respondeu Harper, com um sorriso, mas de um jeito bom. Sentaram-se à mesa. Harper, nervosa, deixou o guardanapo cair. Ao se abaixar para pegar, bateu a cabeça na beirada da mesa. Desculpa, murmurou, o rosto pegando fogo. Margaret arqueou uma sobrancelha. Harper, em que área você trabalha? Estratégia. Mais especificamente, análise de contratos. E o que você cursou? Harper engoliu seco. Administração. Mas não terminei a faculdade. Não terminou? Margaret parecia realmente surpresa. Precisei começar a trabalhar para me sustentar. Às vezes a vida não segue o cronograma que a gente imagina, né? Margaret piscou algumas vezes, como se estivesse processando aquela resposta. E sua família? Minha mãe é enfermeira em Ohio. Meu pai está fora da minha vida há muito tempo. Margaret pareceu desconfortável com a sinceridade, mas Harper continuou. Minha mãe é incrível. Trabalhou em turnos duplos para me sustentar quando eu era adolescente. Ela é a pessoa mais forte que conheço. Arthur acompanhava tudo em silêncio, notando como Harper escolhia a honestidade em vez de fingir ou impressionar. E você pretende voltar para a faculdade? Margaret perguntou. Talvez, mas, para ser sincera, aprendi mais no trabalho do que em 2 anos de aula teórica. Como assim? Semana passada, ajudei a salvar um contrato de 15 milhões ao identificar uma brecha legal que os advogados não tinham visto. Nenhuma aula ensina esse tipo de instinto. Margaret olhou para Arthur, que assentiu. É verdade. A Harper tem um talento natural para encontrar soluções onde ninguém mais enxerga. Interessante, disse Margaret, tomando um gole de água. E quais são os seus planos para o futuro? Harper quase se engasgou com a pergunta. Planos futuros com o Arthur? Casamento, família? Mãe. Arthur tentou interromper. Tudo bem, Harper respondeu. Senhora Collins, acredito que relacionamentos saudáveis se constroem com o tempo. Estamos nos conhecendo. Sem pressa. Sem pressão? Exatamente. Não faz sentido planejar um futuro com alguém que você ainda está descobrindo. Arthur me surpreende todos os dias. Margaret ficou observando os dois, visivelmente intrigada. E o que você descobriu até agora? Harper sorriu. Que ele toca piano, que odeia festas de aniversário, mas ama música clássica, que é mais gentil do que parece e mais engraçado do que ele imagina. Arthur olhou para ela surpreso. Engraçado? Você tem aquele humor seco que pega as pessoas de surpresa. É cativante. Margaret assistia à troca entre os dois com crescente curiosidade. Arthur nunca me contou que tocava piano. Ele devia voltar a tocar, disse Harper. Pessoas talentosas não deveriam abandonar seus dons. O almoço continuou, e Harper se mostrou surpreendentemente natural. Derrubou algumas coisas, riu um pouco alto demais em um momento, fez perguntas um tanto diretas, mas foi sincera, bem-humorada e realmente interessada em conhecer Margaret. Quando se despediram, Margaret abraçou Harper com muito mais calor do que no início. Foi um prazer te conhecer, Harper. O mesmo aqui, Sra. Collins. Arthur. Margaret sussurrou para o filho enquanto Harper estava distraída. Ela é diferente. Diferente como? Autêntica. Ela não está tentando me impressionar. Isso é
revigorante. Depois que Margaret foi embora, Arthur e Harper caminharam em silêncio por alguns quarteirões. Foi então que Harper finalmente perguntou: "E aí, como eu fui? Ela gostou de você?" "Sério?" "Mais do que gostou." Ela ficou intrigada. "Minha mãe não suporta pessoas que forçam simpatia, mas você simplesmente foi você mesma." Harper sorriu. "Que bom. Fingir ser outra pessoa é exaustivo." "Harper?" "Sim? Obrigado." "Sério?" "De verdade." "De nada. Mas agora você me deve um aumento de 20% e 2 meses de pizza." "Fechado." Eles riram juntos. Mas havia algo diferente. Como se uma linha invisível entre os dois tivesse se movido. A mentira estava começando a parecer perigosamente próxima da verdade. Na segunda-feira seguinte ao almoço com Margaret, Harper chegou ao escritório e encontrou Arthur ao telefone, tenso, com Robert Sterling, CEO da Sterling Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. "Robert, eu entendo sua preocupação, mas nossa proposta de marketing está sólida", dizia Arthur, claramente frustrado. Harper fingia organizar papéis enquanto ouvia. "Sim, eu sei que o público jovem é importante. Não, nossa equipe não perdeu o toque com os millennials. Robert, me dê mais uma semana para reformular a apresentação." Arthur desligou o telefone e passou as mãos no rosto, visivelmente cansado. "Problemas?" perguntou Harper. "Sterling acha que nossa proposta de marketing para o novo app dele está muito velha para o público-alvo. Ele quer algo mais jovem, mas nossa equipe só sabe fazer campanha corporativa tradicional." "Qual é o app?" "Taskmaster, um organizador de tarefas para universitários e jovens profissionais." "E o que exatamente você mostrou para ele?" Harper franziu a testa. Arthur abriu os slides no computador. Imagens corporativas polidas, slogans como "Eficiência é o caminho para o sucesso" e modelos sorridentes em escritórios impecáveis. "Arthur, isso parece comercial de plano de saúde." "Como assim?" "Jovens não vivem assim. A vida deles é um caos. Estão tentando equilibrar trabalho, faculdade, vida social e crises existenciais. Essa campanha fala com robôs, não com gente de verdade." Arthur recostou-se na cadeira, incerto. "E como você faria?" Harper pensou por um momento, mordendo o lábio. "Honestidade crua. Mostrar o caos real. Algo tipo: seu quarto parece uma zona de guerra. Você perdeu 3 prazos essa semana e está vivendo de miojo, mas pelo menos suas tarefas estão organizadas no Taskmaster." Arthur piscou surpreso. "Isso é muito específico." "Porque é real. Os jovens adoram quando alguém admite que a vida é uma bagunça. Ninguém quer fingir que está com tudo sob controle." "Harper, marketing não funciona assim. Não dá pra." "E usando memes." Ela interrompeu, empolgada. "Sabe aquele meme do cachorro sentado no fogo dizendo: 'Tá tudo bem?' Perfeito pro Taskmaster. Sua vida tá pegando fogo, mas suas tarefas estão em ordem. Tá tudo bem." Arthur a olhou como se ela tivesse sugerido vender sorvete no Polo Norte. "Memes? Numa campanha corporativa?" "Arthur, o Sterling quer alcançar os jovens, e jovens falam em memes. É praticamente um idioma próprio." Antes que Arthur respondesse, a porta se abriu. Robert Sterling entrou com sua equipe, 1 hora antes da reunião marcada. "Arthur, espero que..." "Robert, você chegou cedo. A reunião estava marcada para..." "Mudei de ideia. Quero ver o que vocês têm agora." Arthur olhou nervosamente para Harper, que estava sentada com uma pilha de papéis. "Claro, vou chamar a equipe de marketing." Mas Harper se levantou de repente. "Posso apresentar uma ideia alternativa?" Arthur ficou paralisado de horror. "Harper, isso não é..." "Quem é ela?" perguntou Robert, curioso. "Harper Evans, assistente estratégica", respondeu ela, antes que Arthur pudesse dizer qualquer coisa. "E tem uma proposta que pode transformar completamente a forma como você se comunica com seu público." Arthur tentou intervir, mas Robert parecia interessado. "Pode continuar." Harper pegou um marcador e foi até o quadro branco.
Taskmaster não é só um app de organização, é um salva-vidas para quem está se afogando no próprio caos. Ela começou a desenhar figuras simples no quadro. Campanha. Pelo menos uma coisa está em ordem. Cena 1. Um cara jovem acorda atrasado. O quarto é um desastre. Roupas jogadas por todo lado. Ele olha o celular e vê todas as tarefas organizadas no Taskmaster. Frase. Sua vida tá uma bagunça, mas suas prioridades não. Robert se inclinou, interessado. Cena 2. Uma estudante na biblioteca cercada de livros em pânico. Ela abre o Taskmaster e solta um suspiro de alívio. Frase. Quando tudo está fora de controle, pelo menos você sabe por onde começar. Arthur estava pálido, mas Robert sorria. E como você faria isso viralizar? Harper abriu um sorriso. Memes autênticos, parcerias com influenciadores que realmente usam o app no dia a dia, nada de atores fingindo que são organizados, pessoas reais mostrando como o Taskmaster as ajuda a sobreviver ao caos do dia a dia. Memes? Perguntou um dos executivos do Robert. Exatamente. Minha vida está desmoronando, mas pelo menos minhas tarefas estão no Taskmaster, disse Harper, imitando o famoso meme do Drake com gestos de mão. Robert caiu na risada. Isso é genial. Finalmente alguém falando a nossa língua. Arthur tentou retomar o controle da situação. Robert, isso é só uma ideia inicial. Nossa equipe ainda precisa desenvolver. Não tenho o que desenvolver, interrompeu Robert. É exatamente essa energia que estávamos procurando. Harper, você pode liderar essa campanha? Harper olhou para Arthur, que parecia à beira de um colapso nervoso. Bom, seria uma honra. Perfeito. Quero uma proposta completa até sexta-feira. Cronograma, orçamento, tudo. Robert apertou a mão de Harper com entusiasmo. Arthur, você encontrou um diamante. Essa jovem entende o público jovem melhor do que qualquer agência com quem já trabalhamos. Quando Robert e sua equipe saíram, Arthur fechou a porta e se virou para Harper. O que acabou de acontecer? Eu salvei o contrato. Harper, você acabou de se comprometer a liderar uma campanha de milhões de dólares sem consultar ninguém. Mas ele gostou da ideia. Isso não é o ponto. Arthur andava de um lado para o outro. Você não tem experiência em marketing. Não conhece orçamentos, cronogramas, equipes. Arthur, respira. A gente vai descobrir tudo junto. Junto? Você não vai me deixar afundar sozinha, vai? Arthur a encarou por um longo momento. Harper, você acabou de nos comprometer com o nosso maior cliente e salvou nossa conta. Sterling estava prestes a nos abandonar. Isso não quer dizer que... A porta se abriu novamente. David, do jurídico, entrou sorrindo. Pessoal, a Sterling acabou de assinar uma extensão de contrato por 2 anos. Eles adoraram a nova direção criativa. Quando David saiu, Arthur desabou na cadeira. Harper, você tem noção do que acabou de fazer? Salvei nossos empregos? Você... Ele passou as mãos pelos cabelos. Você acabou de reinventar toda a nossa estratégia de marketing em 15 minutos. Lá fora, os boatos já circulavam. A Harper vai liderar a campanha da Sterling, sussurrou Marina. Ela tá aqui há o quê? 1 mês? Respondeu Carlos. E agora já é assistente estratégica. Claramente tem alguma coisa rolando entre ela e o Arthur, disse Jennifer, revirando os olhos. Ou talvez ela só seja muito boa no que faz, disse David. Ah, por favor, ninguém sobe assim tão rápido sem uma ajudinha extra. Dentro do escritório, Arthur falava ao telefone reunindo uma equipe para apoiar Harper. Sim, o marketing está 100% a bordo. Não, ela não é inexperiente. Ela é inovadora, certo? Reunião amanhã às 9 horas. Quando desligou, olhou para Harper. Parabéns. Está oficialmente promovida a assistente estratégica sênior. Sério? A Sterling fez questão, e a diretoria aprovou. Aumento de 30% no salário. Harper pulou da cadeira. Arthur, isso é incrível. Harper, sim?
Se essa campanha falhar, nós dois estamos demitidos. Então é melhor fazermos isso funcionar. Arthur a observou, notando o brilho determinado nos olhos dela. Porque eu sinto que acabei de soltar um furacão dentro da empresa. Porque soltou, Harper sorriu. Mas do tipo que deixa tudo melhor depois que passa. Arthur balançou a cabeça, dividido entre estar impressionado e apavorado. Harper Evans tinha chegado como uma secretária temporária. Agora liderava a maior campanha da empresa, e ele começava a perceber que não conseguia mais imaginar o escritório sem o caos criativo dela, por mais que isso o assustasse mais do que gostaria de admitir. Era quinta-feira, 11 da noite, e Harper ainda estava no escritório, ajustando os últimos detalhes da proposta para a Sterling. Arthur também insistiu em ficar, revisando cada número como se um ponto fora do lugar pudesse custar 15 milhões de dólares. Arthur, pela 10ª vez, a apresentação está perfeita, disse Harper, olhando por cima de uma pilha de papéis. Você precisa parar de revisar. Só mais uma passada nos números do 3º trimestre, murmurou ele sem tirar os olhos da tela. Harper notou que ele estava mais pálido que o normal e já havia tocado a testa várias vezes na última hora. Você tá bem? Tá com uma cara meio... Tô bem, cortou Arthur, mas a voz saiu fraca. 15 minutos depois, Harper ouviu um som estranho vindo do escritório dele. Olhou e viu Arthur com as mãos na cabeça. Arthur? Ele não respondeu. Harper se levantou e entrou. Arthur mal conseguia manter os olhos abertos. O rosto estava suado e avermelhado. Você tá com febre, disse ela, encostando a mão em sua testa. A pele dele ardia. Eu não tô com febre. Eu tenho trabalho para fazer. Arthur, você tá literalmente pegando fogo. Quando foi a última vez que você comeu? Ele tentou lembrar, mas não conseguiu. Ontem, talvez. Ou anteontem. Meu Deus. Harper balançou a cabeça. Você é pior que uma criança teimosa. Vamos, levanta. Harper, eu preciso terminar. O que você precisa é de remédio e descanso. A apresentação pode esperar. Arthur tentou argumentar, mas uma onda de tontura o fez se apoiar na mesa. Ok. Talvez eu precise de 5 minutos. Harper o segurou com firmeza, passando o braço pela cintura dele. 5 minutos? Nada disso. Você vai deitar agora. Ela o guiou até a salinha de descanso nos fundos do escritório, um espaço pequeno com um sofá, uma mesinha e uma geladeira que quase ninguém usava. Harper, isso é ridículo. Eu não tô doente. Ela o empurrou com delicadeza até ele se sentar no sofá. Fica quieto e deixa eu cuidar de você. Arthur afundou no sofá, surpreso com o alívio que sentiu ao finalmente ceder ao que seu corpo vinha implorando. Harper sumiu por alguns minutos e voltou com uma caneca soltando vapor, alguns comprimidos e uma toalha com gelo. Chá de camomila da copa, 2 ibuprofenos que achei no kit de primeiros socorros e gelo para baixar a febre, anunciou, colocando tudo sobre a mesinha. Onde você achou chá de camomila? A Jennifer do marketing tem uma coleção inteira no armário. Peguei emprestado, sem avisar. Harper sentou na beirada do sofá. Toma os remédios. Arthur obedeceu, sem reclamar, o que para Harper era o maior sinal de que ele realmente não estava bem. Ela colocou a toalha fria sobre a testa dele e Arthur fechou os olhos, soltando um suspiro longo. Melhorou um pouco? Ele abriu os olhos e olhou para ela. Harper, você não precisa fazer isso. Claro que preciso. Alguém tem que cuidar de você, já que você claramente não vai fazer isso sozinho. Eu sei cuidar de mim. Sério? Quando foi a última vez que tirou um dia de folga? Arthur pensou por um segundo. No último Natal. Arthur, isso foi quase um ano atrás. Eu gosto de trabalhar. Não. Você gosta de se esconder no trabalho. É diferente. Harper ajeitou a toalha na testa dele. Por que você faz isso consigo mesmo? Fazer o quê? Se punir. Afastar todo mundo. Agir como se não merecesse uma vida fora dessa empresa. Arthur ficou em silêncio por um momento, olhos fechados. A febre e o cansaço tinham quebrado as defesas de sempre.
Minha mãe sempre dizia que homens de sucesso não têm tempo para fraqueza. Ele disse com a voz baixa. Doença é fraqueza. Precisar dos outros é fraqueza. Depender de alguém é fraqueza. Harper sentiu um nó no peito. Isso é horrível. É eficiente. Ou era até você aparecer. O que você quer dizer? Arthur abriu os olhos e a encarou com uma vulnerabilidade que Harper nunca tinha visto. Você bagunça tudo. Minha rotina, minhas regras, minha habilidade de manter distância. Ele respirou fundo, visivelmente abalado. E o pior de tudo é que agora não consigo imaginar esse escritório sem você. Harper prendeu a respiração. Arthur. Quando eu era criança, sempre que eu ficava doente, minha mãe mandava a babá cuidar de mim. Dizia que não tinha tempo para dramas desnecessários. Ele fechou os olhos de novo. Aprendi que ficar doente significava ficar sozinho. Que solidão horrível. Por isso nunca deixei ninguém se aproximar. É mais seguro assim. Harper sentiu os olhos arderem. Sem pensar, pegou a mão dele. Você não está sozinho agora. Arthur olhou para as mãos deles entrelaçadas, surpreso. Normalmente teria se afastado, mas dessa vez ele apertou de volta. Harper, eu tô com medo. Medo do quê? De me acostumar com isso. Com você cuidando de mim. Com precisar de você. A voz dele era baixa, mas completamente sincera. E por que isso te assusta? Porque as pessoas sempre vão embora. Arthur respirou fundo. Meu pai foi embora quando eu tinha 12. Disse que minha mãe era fria demais e que eu estava virando igual a ela. Toda namorada que tive desistiu depois de um tempo. Ele olhou diretamente nos olhos dela. E você vai desistir também, Harper. Vai perceber que eu sou exatamente o que minha mãe dizia. Frio, distante, incapaz de sentir do jeito certo. Harper se aproximou mais, ainda segurando a mão dele. Escuta aqui, seu robô teimoso. Você não é frio. Você é cuidadoso. E tem uma diferença enorme nisso. Ela sorriu suavemente. Você se protege porque já se machucou antes. Isso não te faz um robô. Te faz humano. Um humano assustado, talvez. Mas ainda humano. Arthur a observava como se estivesse vendo algo impossível. Como você consegue fazer isso? Fazer o quê? Me fazer sentir que talvez eu possa ser diferente, melhor. Eles estavam muito próximos agora. Harper podia sentir a respiração dele, ver pequenas cicatrizes em seu rosto que nunca tinha notado. Arthur, você já é melhor do que pensa. Algo mudou no ar entre eles. Arthur levantou a mão livre e tocou o rosto dela com delicadeza. Harper. Sim, obrigado. Por cuidar de mim. Por não desistir. Eles se aproximaram ainda mais. Harper sentia o calor da febre dele. Via a vulnerabilidade nos olhos. Por um momento, o mundo pareceu parar. Arthur inclinou a cabeça, os lábios a poucos centímetros dos dela, e então parou. Eu não posso. Por quê? Porque você merece alguém que saiba fazer isso direito, alguém que não tenha medo de sentir. Ele se afastou, passando a mão pelos cabelos. Eu não quero te machucar, Harper. E se essa escolha for minha? Arthur olhou para ela com um misto de desejo e medo. Harper, você não entende. Eu não sei ser normal. Não sei como namorar, como demonstrar carinho, como não estragar tudo. Então aprenda. E se eu não conseguir? Harper deu um sorriso triste. Então, pelo menos você tentou. Eles se olharam em silêncio, o momento carregado de possibilidades não ditas. Finalmente, Arthur se recostou no sofá, a toalha úmida ainda sobre a testa. Harper. Sim? Fica. Só até eu pegar no sono. Claro. Harper se acomodou ao lado dele no sofá, ainda de mãos dadas. Arthur adormeceu alguns minutos depois, a respiração enfim tranquila. Harper permaneceu acordada, observando-o dormir,
e se perguntando como alguém podia parecer tão poderoso durante o dia e tão frágil à noite. Ela não sabia que Arthur não estava completamente dormindo e não sabia que ele estava memorizando a sensação da mão dela na sua, tentando se agarrar ao primeiro momento, em anos, em que não se sentia completamente sozinho. Na segunda-feira seguinte, Harper chegou ao escritório e sentiu o clima estranho no ar. Funcionários cochichavam em grupos e se calavam quando ela passava. Algo estava acontecendo. Arthur não estava em sua sala, o que era incomum para alguém que sempre chegava antes das 8. Harper organizou sua mesa e tentou ignorar os olhares curiosos. Pontualmente às 9h, Arthur entrou com 3 membros do conselho: Richard Hayes, Patricia Wilson e James Morrison, todos com rostos fechados. Harper, preciso que você venha até a sala de reuniões agora, disse Arthur, sem encará-la diretamente. Há algum problema? Apenas venha, por favor. A sala de reuniões estava cheia. A equipe de marketing inteira, RH, jurídico e outros departamentos estavam ali. O estômago de Harper afundou. Richard Hayes, o presidente do conselho, se levantou. Senhorita Evans, chegou ao nosso conhecimento que há certas preocupações quanto à sua ascensão rápida na empresa. Preocupações? Alguns funcionários questionaram se sua promoção e liderança na campanha Sterling foram baseadas apenas em mérito profissional, acrescentou Patricia Wilson com um tom cortante. Harper olhou ao redor da sala. Alguns colegas evitavam seu olhar. Outros a observavam com uma curiosidade mórbida. Jennifer, do marketing, exibia um sorrisinho mal disfarçado de satisfação. O que exatamente vocês estão insinuando? Perguntou Harper, tentando manter a voz firme. Não estamos insinuando nada, respondeu James Morrison. Estamos investigando. É só coincidência que uma secretária sem experiência seja promovida tão rápido depois de se aproximar do CEO? Harper sentiu o rosto corar. Olhou para Arthur, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa, mas ele permaneceu em silêncio encarando a mesa. Sr. Collins, Richard voltou-se para ele. Gostaria de esclarecer a natureza do seu relacionamento com a senhorita Evans? Arthur finalmente levantou o olhar, encontrou os olhos de Harper por um breve instante e desviou. Harper é uma funcionária competente. Suas promoções foram baseadas em desempenho. Só isso. Só isso? Patrícia insistiu. Harper sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Depois de tudo o que haviam compartilhado, depois da vulnerabilidade da noite anterior, agora ele negava qualquer conexão entre eles. Senhorita Evans, continuou Richard, a senhorita nega qualquer envolvimento pessoal inapropriado com seu superior? Inapropriado? Harper repetiu, a voz começando a tremer de raiva. Estão me acusando de ter sido promovida por... O que exatamente? Por favor, apenas responda à pergunta. Harper olhou novamente para Arthur. Ele ainda evitava seu olhar. Não há nada inapropriado no meu relacionamento profissional com o Sr. Collins. E no pessoal, não existe relacionamento pessoal. As palavras saíram amargas, tecnicamente verdadeiras, mas doeram mesmo assim. Richard consultou alguns documentos. Várias testemunhas relataram ter visto vocês juntos fora do escritório, no Plaza Hotel, por exemplo. Reunião de negócios, Arthur disse rapidamente com sua mãe presente. Patrícia ergueu a sobrancelha. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Olha. Harper se levantou, não aguentando mais. Eu não sei quem começou esses boatos, mas posso provar meu valor profissional. A campanha Sterling aumentou os contratos da empresa em 40%. Salvei 3 acordos que estavam prestes a ser perdidos. Implementei sistemas que geraram economia. Ninguém está questionando os resultados, interrompeu James. Estamos questionando os métodos. Os métodos? Harper soltou uma risada seca. Querem saber meus métodos? Trabalho 12 horas por dia. Leio tudo sobre os nossos clientes. Pesquiso o mercado no meu tempo livre. E me importo de verdade com o sucesso dessa empresa. Senhorita Evans, por favor, se acalme, disse Richard.
Me acalmar? Vocês estão destruindo minha reputação profissional com base em fofocas e eu devo me acalmar? Harper olhou para Arthur mais uma vez, implorando por uma defesa. Qualquer palavra. Mas ele permaneceu em silêncio. Sabe de uma coisa? Harper pegou a bolsa. Eu não vou ficar aqui sendo humilhada por pessoas que preferem acreditar em fofocas do que em resultados. Senhorita Evans, eu peço demissão, com efeito imediato. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Harper, não precisa terminar assim. Arthur finalmente falou, a voz baixa. Harper se virou para ele, os olhos ardendo de raiva e mágoa. Agora você fala, depois de ficar aí sentado e deixar que me destruíssem? Ela balançou a cabeça, incrédula. Você é exatamente o que eu achei que era no primeiro dia. Um robô frio que só se importa consigo mesmo. Harper, não. Já chega. Ela olhou em volta para os membros da diretoria. Fiquem com suas teorias e fofocas. Eu tenho respeito demais por mim mesma para continuar em um lugar onde não sou respeitada. Harper saiu, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur permaneceu imóvel, encarando a porta fechada. Bem, disse Richard, finalmente. Problema resolvido. Problema resolvido. Arthur repetiu, a voz distante. A situação desconfortável foi eliminada. Podemos voltar ao normal. Arthur assentiu devagar, mas algo dentro dele estava se despedaçando. No dia seguinte, Arthur chegou cedo, como sempre. Mas ao passar pela mesa vazia de Harper, ele parou. Ela havia deixado tudo perfeitamente organizado. Os arquivos, separados por cor, a agenda atualizada, até instruções detalhadas para quem assumisse suas funções. Arthur se sentou em sua própria mesa e tentou agir como se tudo estivesse normal. 2 horas depois, percebeu que tinha lido o mesmo e-mail 5 vezes, sem entender uma palavra. Senhor Collins, Jennifer, do marketing, estava na porta. Sobre a reunião com a Sterling na quinta-feira. Cancele. Mas, senhor, é sobre a renovação do contrato. Eu disse para cancelar. Jennifer saiu rapidamente. Na quarta-feira, Arthur já havia se atrasado para 2 reuniões e respondido e-mails com mensagens completamente fora de contexto. Quando Marcos, do jurídico, tentou revisar um contrato, Arthur praticamente o expulsou da sala. Ele está impossível, murmurou Marcos para Marina, na máquina de café. Pior do que antes da Harper aparecer. Talvez agora ele perceba o quanto ela realmente ajudava, respondeu Marina. Na quinta-feira, Arthur estava ao telefone com uma agência de empregos. Preciso de alguém com experiência e que não se intimide facilmente, disse ele. Alguém com personalidade forte. E qual perfil específico o senhor procura, Sr. Collins? Arthur ficou em silêncio. Estava descrevendo Harper. Deixe pra lá, eu ligo mais tarde. Desligou e se recostou na cadeira. O escritório funcionava tecnicamente, mas parecia sem vida, sem brilho, sem... Harper. Na sexta-feira, a Sterling ligou. Arthur, onde está a Harper? Preciso rever algumas alterações da campanha com ela. A Harper não trabalha mais aqui. O quê? Por quê? Arthur não conseguiu responder. Arthur, você perdeu a cabeça? A Harper foi a melhor coisa que aconteceu à sua empresa em anos. O que diabos aconteceu? Depois de uma ligação tensa com a Sterling, Arthur ficou sozinho em sua sala, olhando para a mesa vazia do lado de fora da porta. Pela primeira vez, admitiu a verdade que estava tentando negar. Não era só que Harper deixava o trabalho mais eficiente. Ela tornava a vida dele melhor, mais leve, mais humana, e ele havia deixado que a humilhassem. Havia permitido que a afastassem porque estava com medo. Medo de admitir que precisava dela. Medo de admitir que estava apaixonado por ela. Arthur pegou o telefone, hesitou, depois o colocou de volta no gancho. Como consertar aquilo agora, depois de traí-la da pior maneira possível? Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Mas dentro da Collins and Blake,
Arthur Collins aprendia uma lição dolorosa. Algumas oportunidades, quando perdidas, nunca voltam. E algumas pessoas, quando feridas, talvez nunca mais confiem em você. Ele havia perdido Harper e começava a perceber que, com ela, tinha perdido a melhor parte de si mesmo. Arthur passou o fim de semana inteiro tentando descobrir onde ela estava. Ligou para o número dela dezenas de vezes, mas caía direto na caixa postal. Chegou a ir até o apartamento, mas a vizinha disse que não havia há dias. Foi David, do jurídico, quem finalmente deu uma pista. A Harper? Ah, sim. Ela postou no Instagram que está fazendo trabalho voluntário num abrigo de animais no Brooklyn. Algo sobre precisar de terapia com filhotes depois de um coração partido corporativo. Arthur nunca tinha usado o Instagram na vida, mas conseguiu encontrar o local. Paws and Hearts Animal Rescue. Na manhã de domingo, ele dirigiu até o Brooklyn com um buquê de pink pies, as flores favoritas de Harper, segundo a recepcionista, e um discurso cuidadosamente ensaiado no espelho por 1 hora. O abrigo era um prédio pequeno, cercado por canes e cercados ao ar livre. Arthur estacionou, ajeitou o terno, totalmente inadequado para o lugar, e seguiu até a entrada. "Posso ajudar?" perguntou uma voluntária na recepção. "Estou procurando por Harper Evans. É uma emergência." "Harper?" "Ela está no cercado dos porquinhos resgatados por aquela porta. Vire à direita. Não tem como errar." Arthur seguiu as instruções, ensaiando mentalmente seu discurso. "Harper, eu cometi um erro terrível. Você é essencial para a empresa e..." Ele parou abruptamente ao ver a cena diante dele. Harper estava sentada no meio de um cercado, rodeada de feno, com um pequeno leitão rosa no colo. Usava jeans velhos, botas de borracha e uma camiseta manchada de lama. Falava com o animal como se fosse um bebê. "Não, Bentley, você não pode comer minha pulseira. Isso não é comida", disse ela, rindo, enquanto o porquinho tentava mordiscar seu pulso. Arthur ficou parado junto à cerca, segurando um buquê, completamente perdido sobre como proceder. "Com licença", chamou. Harper levantou o olhar e sua expressão mudou instantaneamente de alegre para gélida. "O que você está fazendo aqui?" "Eu preciso falar com você. Não temos nada para conversar." Ela voltou sua atenção para o porquinho. "Além disso, estou ocupada." O Bentley foi abandonado por pessoas que acharam que ele não era mais útil. O golpe foi direto. Arthur abriu o portão e entrou no cercado, segurando o buquê como se fosse um escudo. "Harper, por favor, me deixe explicar." "Explicar o quê? Como você ficou calado enquanto me humilhavam?" Harper finalmente o encarou. "Ou como você negou que houve qualquer coisa entre a gente?" "Eu estava tentando te proteger." "Mentira. Você estava se protegendo." Arthur deu um passo à frente, pronto para entregar as flores, mas pisou direto numa poça de lama. Seu pé escorregou e ele caiu espetacularmente, de costas, bem em cima de um monte de feno. O buquê voou das suas mãos, pétalas se espalhando por todos os lados. Bentley, assustado, pulou do colo de Harper e correu direto para Arthur, agora coberto de lama e palha. "Sai! Sai!" Arthur tentou afastar o porquinho, mas Bentley decidiu que o terno caro era o lugar perfeito para se esfregar. Harper não conseguiu segurar a risada. "Bentley, deixa o homem em paz", disse, pegando o animal nos braços. Arthur sentou-se no feno, a gravata torta, o cabelo bagunçado, palha presa em tudo quanto era canto. "Essa não foi exatamente a entrada que eu planejei", murmurou. "Eu imagino." Ele se levantou, tentando limpar o terno, mas só piorava. "Harper, eu sei que estraguei tudo. Eu sei que não mereço seu perdão, mas você precisa saber que você estava certa sobre mim." "Certa sobre o quê?" "Que eu sou um covarde. Quando o conselho foi para cima de você, eu deveria ter te defendido."
Deveria ter dito que você é a pessoa mais competente com quem já trabalhei, que salvou mais contratos em 2 meses do que a equipe inteira em um ano. Harper continuava segurando Bentley, mas Arthur percebeu que ela estava ouvindo. Mas em vez disso, eu tive medo. Medo de descobrirem que você não era só minha assistente. Que você era. Que você é. Que eu sou o quê, Arthur? Arthur respirou fundo. A pessoa que me lembrou como é sentir algo, rir, não me sentir sozinho o tempo todo. Bentley fez um barulho alto e engraçado. Harper o colocou no chão, e ele imediatamente voltou a andar em direção a Arthur, começando a mastigar a barra da calça. Acho que ele gosta de você, disse Harper, tentando não sorrir. Harper, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas volta para a empresa. Para a empresa, para mim. Arthur ajoelhou-se na palha, ignorando o porquinho que agora puxava sua gravata. Eu quero você na minha equipe e na minha vida. Harper o observou por um longo momento. Arthur, você me magoou muito. Eu sei, e vou passar o resto da vida tentando compensar isso, se você deixar. E se o conselho tentar te humilhar de novo, eles vão ter que passar por mim primeiro. Arthur olhou diretamente nos olhos dela. Harper, você é a melhor coisa que me aconteceu em anos. Não só no trabalho. Você me faz querer ser alguém melhor. Uma voluntária passou discretamente perto do cercado, gravando tudo com o celular. O CEO, Arthur Collins, ajoelhado num chiqueiro, declarando seus sentimentos a uma mulher enquanto um porquinho tentava destruir sua gravata caríssima. Harper, eu sei que não mereço uma segunda chance. Mas se você me der uma, prometo que nunca mais vou deixar ninguém questionar o seu valor. Nem profissionalmente, nem pessoalmente. Harper ficou em silêncio, observando Arthur ajoelhado no feno, sujo, coberto de palha, com um porquinho pendurado na gravata, pedindo desculpas com mais honestidade do que ela jamais tinha visto nele. Bentley solta a gravata do homem. Ela disse por fim. Arthur olhou para baixo e pareceu perceber de verdade o porquinho pela primeira vez. Ele tá comendo minha gravata. Era uma gravata cara. Muito. Então ele tem bom gosto. Arthur soltou uma risada verdadeira. Harper Evans, você volta a trabalhar comigo e talvez jante comigo um dia, sem porcos por perto? Harper se aproximou, pegou Bentley no colo e olhou para Arthur. Com uma condição. Qualquer uma. Da próxima vez que alguém questionar minha competência, você me defende, em público, sem hesitação. Fechado. E você vai me deixar reorganizar seu escritório. Essa mesa tá um caos. Considerando que você acabou de me ver sendo derrubado por um porco, acho que pode fazer o que quiser com a minha mesa. Harper finalmente sorriu. Então eu aceito. Mas antes, você precisa de um banho. Tá cheirando a fazenda. Arthur olhou para si mesmo. Ele realmente estava um desastre. Valeu a pena? O quê? Qualquer coisa vale a pena. Se for para te trazer de volta. Na terça-feira seguinte, Harper entrou novamente no escritório como se nunca tivesse saído. A única diferença era seu novo título oficial: Diretora de Estratégia Criativa. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo conselho, depois que Arthur ameaçou se demitir caso não aceitassem. A campanha da Sterling estava explodindo. Em 2 semanas, já somava 3 milhões de visualizações. Os downloads do aplicativo aumentaram 400% e outras 5 empresas já haviam procurado a Collins and Blake em busca de campanhas no estilo Harper Evans. Os números da Sterling chegaram, anunciou Arthur, entrando no novo escritório de Harper com uma pilha de relatórios nas mãos. 15 milhões em novos contratos só neste mês. Sério? Harper se levantou empolgada. Isso é incrível. E temos uma reunião com os investidores da Morrison Capital na quinta.
Eles querem discutir uma parceria de 50 milhões. Harper parou de comemorar. 50 milhões, Arthur. Essa é a maior oportunidade da história da empresa. Exato. E você vai me representar. Harper se afundou na cadeira. Arthur, isso é grande demais. E se eu errar? Você não vai errar. Arthur se sentou na beira da mesa dela. Harper, você revolucionou essa empresa. A Morrison quer conhecer a mente por trás da campanha da Sterling. Nos 2 dias seguintes, eles trabalharam juntos na apresentação. Foi a primeira vez que colaboraram como iguais, e a dinâmica era intensa. Não, 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 Harper dizia na noite de quarta-feira, analisando os slides pela 10ª vez. Esse gráfico tá com cara de banco tradicional. A Morrison quer inovação, não o mesmo de sempre. Harper, é um gráfico de resultados financeiros. Como ele pode parecer tradicional demais? Porque tá sem graça. Ela se levantou energizada. Olha, em vez de gráficos de barras comuns, por que não usar visuais que representem crescimento orgânico? Ondas, plantas, num relatório financeiro? Por que não? Disse ela animada. A Morrison investe em empresas disruptivas. Eles querem ver que a gente pensa diferente. Arthur esfregou as têmporas. Harper, você não pode transformar todo gráfico em uma obra de arte moderna. E você não pode transformar toda a apresentação num manual de contabilidade. Agora eles estavam se encarando, a tensão preenchendo o espaço entre eles. Você é impossível, exclamou Harper. E você é teimosa demais, retrucou Arthur. Alguém tem que ser, já que você... Arthur a interrompeu com um beijo. Foi inesperado, intenso, carregado de toda a tensão que vinha crescendo nas últimas semanas. Harper ficou paralisada por um segundo. Depois retribuiu com a mesma intensidade. Quando se separaram, estavam ofegantes. Começou Arthur. Isso foi... Harper tentou completar. Eles recuaram, conscientes do que tinha acabado de acontecer. Isso não devia... Arthur passou a mão pelos cabelos. Não, definitivamente não devia, concordou Harper, o rosto corado, mas sem conseguir parar de olhar para os lábios dele. Temos uma apresentação para terminar, disse ele, tentando retomar o foco. Isso, a apresentação, foco. Harper sentou-se rápido, fingindo organizar papéis que já estavam perfeitamente arrumados. Eles trabalharam em silêncio pelo resto da noite, mas tudo havia mudado. Cada toque acidental, cada olhar, agora carregava uma tensão nova. Algo que os dois sentiam, mas ainda não sabiam como lidar. Na manhã de quinta-feira, Harper estava mais nervosa do que jamais estivera. A apresentação era às 2 da tarde e ela já tinha ensaiado tanto que poderia fazer de olhos fechados. Você está pronta, disse Arthur, encontrando-a na copa às 11. E se eles odiarem? E se eu travar? E se... Arthur colocou as mãos nos ombros dela. Você é brilhante. Eles vão adorar. 1 hora antes da apresentação, Arthur recebeu uma ligação de emergência. O quê? Atendeu, tenso. Quando? Não, eu preciso estar aqui. Tá. Eu entendo, estarei aí em 20 minutos. Ele desligou, claramente abalado. Harper, é uma emergência familiar. Minha mãe tá no hospital. Não. Arthur, vai agora. Mas a apresentação? Eu faço sozinha. Harper, são 50 milhões. E eu sei cada número, cada estratégia, cada detalhe. Ela o empurrou delicadamente em direção à porta. Vai cuidar da sua mãe. Eu cuido do Morrison. Pontualmente às 14 horas, Harper estava na sala de conferências com 5 executivos da Morrison Capital. Sem Arthur ao seu lado, ela se sentia exposta, mas determinada. Senhores, obrigada por estarem aqui. O que vou apresentar hoje não é apenas uma parceria, é uma revolução na forma como vocês enxergam o marketing.
Do outro lado da cidade, Arthur estava no hospital, descobrindo que sua mãe havia apenas torcido o tornozelo, embora insistisse que era uma emergência grave. Quando percebeu que tinha sido enganado para perder a apresentação, entrou em pânico. Disparou de volta para o escritório como um louco, chegando no meio da apresentação de Harper. Pela fresta da porta da sala de reuniões, ele a viu comandando o ambiente como uma maestrina. Os executivos estavam completamente envolvidos, fazendo perguntas, sorrindo, claramente impressionados. A verdadeira pergunta, senhores, não é se vocês devem investir em inovação. É se vocês podem se dar ao luxo de não investir, disse Harper, apontando para um gráfico que, para surpresa de Arthur, incluía elementos visuais orgânicos que realmente funcionavam. Um dos executivos se inclinou para a frente. Senhorita Evans, onde você vê essa parceria em 5 anos? Vejo vocês como pioneiros de uma nova era de marketing autêntico. Vejo empresas fazendo fila para trabalhar conosco. E vejo todos nós muito, muito ricos, respondeu Harper com um sorriso confiante. A sala explodiu em risadas. Arthur sentiu uma onda de orgulho tão forte que precisou se apoiar na parede. Harper não era apenas competente, ela era excepcional. E ela era dele. Não. Ele se corrigiu. Ela era sua parceira em todos os sentidos da palavra. Quando a reunião terminou, com apertos de mão e promessas de contrato para a semana seguinte, Arthur já esperava por Harper no corredor. E aí, como foi? Perguntou, ansioso. Eles querem assinar um contrato de 5 anos, 70 milhões, não 50. Arthur ficou olhando para ela por um segundo, depois a levantou do chão e girou no ar. Harper Evans, você é incrível. Ao colocá-la de volta no chão, eles ficaram próximos de novo. E os dois se lembraram do beijo da noite anterior. Arthur, eu sei que a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Sim, precisamos. Mas antes... Arthur sorriu. Vamos comemorar. Você salvou a nossa empresa. De novo. Harper sorriu de volta. Nós fazemos uma boa dupla. Uma dupla excelente. E pela primeira vez, Arthur Collins começou a aceitar que talvez, só talvez, ele precisasse de Harper Evans para mais do que apenas trabalho. Talvez ele precisasse dela para tudo. Na sexta-feira seguinte, após o sucesso com a Morrison, Arthur foi até a mesa de Harper com uma expressão estranhamente nervosa. Tem planos para hoje à noite? Harper levantou os olhos dos relatórios. Depende, por quê? Queria te levar para jantar, sem falar de trabalho, de campanhas, nada disso. Só jantar. Harper estudou o rosto dele, tentando entender se era mais um mal-entendido de escritório. Arthur, do que exatamente estamos falando aqui? De um encontro de verdade, entre duas pessoas que se importam uma com a outra. O coração de Harper acelerou. Um encontro? Um encontro. Ela hesitou. Desde o beijo na quarta-feira, os dois vinham dançando em volta de uma tensão que ficava cada vez mais difícil de ignorar. Ok, mas nada muito chique. E se você aparecer de terno, eu vou embora. Arthur sorriu. Prometo que vai ser casual. Às 20 horas daquela noite, Harper tocou a campainha no apartamento de Arthur. Quando ele abriu a porta, ela quase não o reconheceu. Jeans escuros, camisa azul, com as mangas dobradas, sem gravata. Ele parecia humano. Uau! Disse ela, antes de conseguir se conter. Uau, o quê? Você parece uma pessoa normal. É estranho. Arthur riu e abriu espaço para ela entrar. O apartamento era exatamente como Harper imaginava. Elegante, minimalista, todo em tons de cinza e branco, mas havia algo diferente, velas espalhadas pelo ambiente, música suave ao fundo e um cheiro delicioso vindo da cozinha. Você cozinhou? Perguntou Harper, surpresa. Eu tentei? Arthur parecia genuinamente nervoso. Salmão grelhado, aspargos, risoto e uma salada que eu consegui não queimar. Arthur Collins,
Na cozinha. Quem diria? O YouTube é surpreendentemente educativo. Sentaram-se à mesa e Harper percebeu algo curioso. Arthur estava quieto, não do jeito controlado de sempre, mas realmente tímido. A comida tá deliciosa, disse ela depois de alguns minutos em silêncio. Obrigado. Mais silêncio. Harper tomou um gole de vinho, observando-o. Arthur cutucava a comida, visivelmente nervoso. Ok. O que está acontecendo? Ela finalmente perguntou. Como assim? Você está agindo como se fosse sua primeira entrevista de emprego. Relaxa. Arthur largou o garfo e se recostou na cadeira. Desculpa. Eu não sei como fazer isso. Fazer o quê? Isso. Ele gesticulou entre os dois. Jantar com alguém sem uma pauta. Conversar sem um objetivo específico. Ser normal. Harper sentiu o coração apertar. Arthur, você já jantou comigo antes. Lá no Plaza, lembra? Com sua mãe. Aquilo foi teatro. Isso aqui é real. Eles se olharam por um longo momento, e Harper viu em seus olhos uma vulnerabilidade que ele raramente deixava transparecer. Certo. Então vamos recomeçar, ela disse, estendendo a mão sobre a mesa. Oi, eu sou a Harper. Gosto de café doce, filmes ruins e porquinhos mal comportados. Arthur pegou sua mão, sorrindo pela primeira vez naquela noite. Oi, Harper. Eu sou o Arthur. Gosto de piano. Odeio festas. E aparentemente tenho um ponto fraco por mulheres que viram minha vida de cabeça para baixo. Um ponto fraco? Talvez. Mais do que isso. A energia entre eles mudou. Harper não soltou a mão dele. Arthur. Sim? O que estamos fazendo? Sinceramente, eu não faço a menor ideia. Eles riram e a tensão finalmente se desfez. A conversa fluiu com leveza durante o resto do jantar. Arthur contou sobre a vez que tentou aprender violão e desistiu após uma semana. Harper confessou que sonhava em ser bailarina, até perceber que tinha a coordenação de um pinguim bêbado. Quando terminaram de comer, Arthur serviu a sobremesa, tiramisu, claramente não feito por ele. Pontos pela honestidade, riu Harper. Minhas habilidades culinárias têm limites. Foram até o sofá e, de novo, o silêncio se instalou. Mas dessa vez não havia nervosismo, só expectativa. Harper observava o perfil de Arthur enquanto ele girava o vinho na taça. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você quer de mim, Arthur? A pergunta o pegou de surpresa. Ele colocou a taça na mesa e olhou direto nos olhos dela. Como assim? No trabalho somos parceiros, isso funciona, mas isso aqui. Ela fez um gesto entre os dois. O que é? O que você está esperando? Arthur ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse tentando transformar em palavras algo que nunca havia dito antes. Quer sinceridade total? Sempre. Eu quero tudo de você. Sua voz saiu baixa, carregada de tensão. Sem contrato, sem crachá, sem muros entre nós. Quero acordar de manhã e te ver na cozinha fazendo aquele café horrível que você ama. Quero discutir com você sobre uma apresentação e te beijar no meio da discussão. Quero descobrir o que significa dividir a vida com alguém. Harper sentiu a respiração falhar. Arthur, eu me apaixonei por você, Harper. Completamente. E eu sei que é assustador, porque eu não faço ideia de como fazer isso direito, mas eu também me apaixonei por você. Agora foi a vez de Arthur ficar sem palavras, mas Harper continuou. Isso me assusta. Por quê? Porque você passou 34 anos construindo muros e eu tenho medo de que, quando as coisas ficarem difíceis, você construa outros. Entre nós. Arthur se aproximou. Harper, olha para mim. Ela olhou. Aqueles muros que eu construí, você derrubou todos. Eu nem consigo mais imaginá-los ali. E se você mudar de ideia? E se você mudar a sua? Arthur, amar sempre é um risco para nós dois. Amar?
Arthur corou levemente. Desculpa, eu sei que talvez seja cedo demais para dizer isso, mas... Não é cedo demais, Harper sorriu. É sincero. Eles se olharam, sentindo o peso e a beleza das confissões entre eles. Então, o que a gente faz agora? Harper perguntou. Arthur pensou por um instante. Que tal a gente tentar? Juntos, sem pressa, sem prazos, sem metas corporativas. Só ver no que dá. E se a gente não souber como fazer, a gente aprende junto. Arthur sorriu, mas com uma condição. Qual? Desta vez, sou eu quem vai fazer café para você. Não o contrário. Harper caiu na gargalhada. Arthur Collins oferecendo fazer um café sem açúcar? Nunca achei que veria isso. Por você, eu aprenderia qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Harper se aproximou e o beijou suavemente. Quando se afastaram, Arthur encostou a testa na dela. Então, Harper sussurrou. Que tal começarmos aprendendo a namorar de verdade? Acho que posso me acostumar com isso. Que bom. Porque agora você está preso comigo. O melhor lugar para se estar. Lá fora, Nova York seguia seu ritmo noturno. Mas dentro do apartamento de Arthur, duas pessoas estavam descobrindo que, às vezes, o melhor acordo da vida não envolve contratos nem assinaturas. Às vezes, tudo o que se precisa é coragem para dizer sim ao desconhecido e confiar que a pessoa ao seu lado vai estar lá para descobrir tudo junto com você. Um ano depois, Harper Evans havia se tornado uma verdadeira lenda no mundo corporativo. Como diretora de inovação criativa na Collins & Blake, ela revolucionou campanhas para 15 grandes clientes e transformou a agência na mais cobiçada de Nova York. Mas mais importante que isso, ela e Arthur descobriram que eram ainda melhores como casal do que como parceiros de trabalho, o que, considerando que triplicaram a receita da empresa juntos, já dizia muito. Harper, você viu o discurso que eu vou fazer hoje à noite? Arthur entrou na sala dela naquela manhã de sexta-feira e perguntou. O discurso de executivo do ano. Deixa eu adivinhar. Você vai falar sobre números, crescimento, estratégias. Ela fez uma pausa dramática. E o brilhante futuro da Collins & Blake. Assustador como você me conhece tão bem. Isso porque você é previsível. Harper se levantou e o beijou rapidamente. Mas eu te amo mesmo assim. Na verdade, especialmente por isso. Naquela noite, o salão de festas do Plaza Hotel estava repleto dos executivos mais poderosos de Nova York. Arthur havia sido nomeado CEO do ano pela terceira vez consecutiva e Harper estava sentada na primeira fila, usando um vestido azul marinho elegante que Arthur havia escolhido porque combinava com seus olhos quando você ri. Senhoras e senhores, anunciou o apresentador, recebam com uma salva de palmas Arthur Collins, CEO da Collins & Blake International. Arthur entrou no palco impecável como sempre, terno sob medida, cabelo perfeitamente arrumado, postura confiante. Harper sorriu, lembrando-se do homem nervoso que conheceu um ano atrás. Obrigado, começou Arthur, ajustando o microfone. Receber esse prêmio é uma honra, mas seria injusto aceitá-lo como se fosse só meu mérito. Harper arqueou a sobrancelha. Aquilo não estava no discurso que ela tinha revisado. No último ano, nossa empresa passou por uma transformação completa, não só nos números, embora esses tenham sido extraordinários, mas na cultura, na energia, na alma. A plateia murmurou em aprovação. Harper começou a se perguntar onde Arthur queria chegar. Essa transformação aconteceu por causa de uma pessoa extraordinária que entrou na empresa e mudou tudo. Ela começou como secretária temporária e se tornou minha salvação. O rosto de Harper começou a esquentar. Algumas pessoas no público já estavam virando a cabeça para olhá-la. Harper Evans, continuou Arthur, varrendo a multidão com os olhos. Você me ensinou que liderança não é sobre controle, é sobre inspiração. Que inovação nasce do caos criativo, não da ordem rígida, e que amar alguém é a melhor decisão de negócios que alguém pode tomar.
Agora todos olhavam para Harper, que se esforçava para não sair correndo da sala. Arthur, o que você está fazendo? Sussurrou ela, mesmo sabendo que ele não podia ouvir. No palco, Arthur tirou uma pequena caixa do bolso. A sala inteira prendeu a respiração. Harper Evans, disse ele ao microfone, você quer ser minha parceira para a vida toda? E então ele se ajoelhou. Ou tentou. O terno estava tão justo que, ao dobrar o joelho, um som alto de rasgo ecoou no salão. Desequilibrado, ele escorregou alguns centímetros no carpete do palco, ainda ajoelhado, mas agora parecendo alguém tentando fazer um alongamento muito constrangedor. A plateia soltou um misto de risos e exclamações solidárias. Isso definitivamente não estava nos planos, murmurou Arthur no microfone, ainda ajoelhado e torto. Harper não aguentou. Levantou-se da cadeira e caminhou até o palco, rindo tanto que mal conseguia se manter de pé. Você está bem? Perguntou ela, ajudando-o a se levantar. Meu orgulho está um pouco ferido, mas o anel está intacto, disse Arthur, mostrando a caixinha. Então, o que me diz? Quer casar comigo, mesmo depois de me ver rasgar as calças em público? Harper olhou para ele. Cabelo bagunçado, terno rasgado, rosto vermelho de vergonha, mas sorrindo de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Arthur Collins, você é o homem desastrado mais encantador que eu já conheci. Isso é um sim? Isso é um enorme sim. A plateia explodiu em aplausos. Arthur colocou o anel, um solitário clássico e elegante, no dedo de Harper e a beijou, enquanto 300 pessoas aplaudiam e vibravam. Quando se afastaram, Harper pegou o microfone. Só para constar, ele ensaiou esse discurso 15 vezes no escritório e nenhuma vez caiu. Harper, protestou Arthur, rindo. O que posso dizer? Deu de ombros. Comigo na vida dele, até os planos perfeitos viram comédias românticas. A multidão riu e aplaudiu ainda mais forte. 2 meses depois, em um sábado ensolarado de primavera, Harper e Arthur se casaram em um pequeno jardim no Central Park. A cerimônia foi exatamente o que se espera de um casamento Harper Evans. O noivo chegou 5 minutos atrasado porque esqueceu as alianças no carro. A noiva tropeçou no vestido ao entrar, mas foi salva por David, do jurídico, que também era padrinho. E o celebrante? Engoliu uma abelha bem no meio dos votos. A mãe de Arthur chorou tanto que borrou toda a maquiagem, e Margaret Collins, que já estava completamente encantada por Harper, passou metade da cerimônia rindo e a outra metade se abanando com o programa do evento. Vocês prometem amar, respeitar e aturar os hábitos irritantes um do outro até que a morte os separe? Perguntou o celebrante, já recuperado do incidente da abelha. Eu prometo aguentar, ele checando os e-mails durante o café da manhã, disse Harper sorrindo. E eu prometo aguentar ela reorganizando meus arquivos sem pedir, respondeu Arthur. E vocês prometem se apoiar nos momentos difíceis e celebrar juntos os bons? Eu prometo ajudá-la a sobreviver aos saltos altos, disse Arthur, olhando para os pés de Harper. E eu prometo ajudá-lo a lidar com o estresse quando as coisas saírem do controle, completou Harper. Então, pelo poder que me foi concedido, eu agora os declaro marido e mulher. Arthur, pode beijar a noiva, mas tenta não escorregar de novo. Quando Arthur beijou Harper, os convidados explodiram em aplausos. Bentley, o porquinho resgatado que Harper insistiu em levar como mascote do casal, escolheu exatamente aquele momento para atravessar o jardim trotando, arrancando gargalhadas ainda mais fortes da plateia. Senhora Collins, sussurrou Arthur no ouvido de Harper, enquanto se afastavam do beijo. Sr. Collins, ela respondeu, pronta para uma vida inteira de caos organizado. Com você, eu não esperaria nada diferente. Eles caminharam pelo jardim, enquanto os convidados jogavam pétalas de rosa, e Harper não conseguia parar de rir. Um ano antes, ela era uma secretária desesperada. Agora, era uma executiva bem-sucedida, casada com o homem que amava, cercada de pessoas que realmente se importavam com ela. Harper, disse Arthur, quando chegaram ao carro decorado. Sim?
Obrigado. Obrigado pelo quê? Por ter aparecido na minha vida como um furacão e me mostrado que às vezes o melhor que pode nos acontecer é quando todos os nossos planos saem completamente dos trilhos. Harper se inclinou e o beijou novamente. Arthur Collins, você não faz ideia da aventura em que está se metendo. Com você no comando, tenho certeza que vai ser épico. E enquanto o carro seguia para o futuro, com as latinhas chacoalhando atrás e Bentley correndo atrás do veículo, uma coisa era certa: o amor, assim como os melhores negócios, às vezes começa com um caos total e absoluto. Gostou da história de Harper e Arthur? Conta pra gente nos comentários. De 0 a 10, qual nota essa história merece? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E aproveita para clicar aqui no final e conferir mais histórias emocionantes.